de hoje é: qual é o valor que a Bíblia tem para você? Qual é o valor que a Bíblia tem para você? Ela vai resumir duas lições aqui dessa revista, que é a lição número 4, e o título dela é O que é Bíblia? E a lição número 5, Como estudar a Bíblia. Eu resumi essas duas lições em uma mensagem só. Qual é o valor que a Bíblia tem para você? Eu quero começar com uma poesia, registrada também nessa lição. A poesia de Valdir da Silva, de uma forma adaptada. A poesia diz assim: Bíblia Sagrada é o livro que contém a verdade dos céus. Profetas e apóstolos a escreveram com suas penas, mas inspirados por Deus. É uma espada de dois gumes que corta o mal ao pecador. É um mapa detalhado que guia o viajante aonde for. É uma lâmpada brilhante que ilumina o caminho do cristão. Em suas páginas está escrito: o mundo precisa de salvação. Bíblia Santa do Senhor. Bíblia Sagrada é o livro, inimitável pelo mais sábio escritor, que nela confia e obedece. É de Cristo um seguidor, tem conselho pronto e certo aos que consultam com amor. Traz alento para o crente, caminho do perdão ao pecador. 66 livros inspirados, reunidos em um só livro, Bíblia Santa do Senhor. Lindo, né? E tantos outros poemas também. Que a palavra de Deus você possa dizer: Senhor, eu quero fazer valer a tua palavra em mim. E como faz isso? É quando você de fato vivencia ela, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é vivenciar essa palavra pela qual muitos morreram, para que eu e você tenha um exemplar desse nas mãos. Na minha casa deve ter umas quase 10. Muitas eu já vi de presentes, de várias versões. Mas eu olho, quando eu vejo o Portas Abertas, que é uma instituição internacional, a qual nós contribuímos mensalmente como parceiros deles. E eu vejo as histórias, como cristãos da Coreia do Norte, que não tem uma Bíblia sequer. Na China, o governo chinês orienta as crianças, desde pequenininho, numa lavagem cerebral, de que se eles encontrarem em casa, na mão de um pai ou de uma mãe, uma Bíblia, eles vão denunciar os próprios pais, porque senão o governo vai presenteá-los e os pais serão presos. Muitos são presos, torturados, executados, simplesmente por portar uma Bíblia dessa nas mãos. Há histórias lindas e fantásticas que você encontra com os irmãos da Coreia do Sul, que é um país livre na questão religiosa. Eles esperam o vento soprar para as fronteiras para o país do norte, a Coreia do Norte, que é restrito. Eles escrevem versículos bíblicos. Versículos bíblicos são escritos em balões de gás hélio. E quando o vento sopra, eles soltam e oram: Senhor, que esse versículo encontre alguém, que alguém possa ler o versículo e te encontrar. E há relatos tão maravilhosos que você vê nas histórias do Portas Abertas, de cristãos, homens e mulheres, que com um versículo, eles se converteram, sem ter uma igreja para congregar, sem ter um pastor para orientar, sem ter irmãos para orarem junto. Eles apenas com um versículo de uma bola de gás hélio, eles se renderam a Jesus. E morreram, e muitos estão morrendo, simplesmente por ler um versículo. E nós temos a Bíblia inteira em nossas mãos. Eu quero realmente hoje, em amor, constrangê-los. Como isso me constrange sempre. Desejo constrangê-los em amor. Em amor mesmo, para que você aproveite a liberdade que o nosso país, nosso lindo e maravilhoso país, nosso Brasil, mesmo com suas dificuldades, mas você como cristão deve orar pela nação, porque o nosso país é lindo, não é verdade? Você não concorda comigo? Ele é lindo, fértil, tudo que planta produz. Devemos pedir e orar sim pelos nossos governantes, nossos líderes, e orar pela nossa nação, orar pelo nosso país. O nosso país é um país livre, ainda. Eu espero que continue assim. Mas é um país livre, que você pode sair da sua casa até com uma Bíblia na mão,
E ninguém vai te bater, ninguém vai te prender, ninguém vai te executar por isso. Aqui pertinho, irmãos, na Colômbia já acontece isso. Nicarágua já acontece isso. De você andar com uma Bíblia e você ser zombado, preso. Os traficantes da Colômbia estão executando, prendendo cristãos, porque as pessoas estão se convertendo e está acabando com os negócios deles de drogas. E eles estão violentamente entrando, invadindo igrejas, matando cristãos e pastores. Aqui pertinho, Colômbia. Irmãos, você tem uma Bíblia na sua casa, eu imagino. Talvez você trouxe hoje ou não. Recomendo que você comece a trazer. Que você comece realmente a olhar. Eu sei que tem diversos modelos de Bíblias, tem áudio, aplicativo. E isso é bom. Deus quis assim. Você agradece a Deus por isso? Hoje você não tem desculpas para dizer que não medita na palavra. Se você falar, eu não gosto muito de leitura, tem áudio. Tem áudio e você pode ouvir. Então não é razão para dizer que você não venha ler ou estudar a palavra. E eu quero ler aqui já o texto de Salmos 119, que é o Salmos conhecido como o maior Salmos, né? O maior Salmos, o maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119. E ele exalta, ou melhor dizendo, ele coloca em evidência a palavra de Deus como um tesouro para a vida do cristão. Salmo 119, versículo 44 a 48, vai ser o nosso texto base daqui de hoje. Diz assim o salmista: continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dedicarei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis, e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos. Talvez a gente pode contextualizar aqui. Como eu tenho prazer em ler a tua palavra. Amém. Como eu tenho prazer, é prazeroso quando eu abro a palavra e medito nela. Ela aflora o meu sentimento, a minha emoção. Ela quebranta o meu espírito. Ela me conduz mais para próximo de Jesus. E o texto continua: como eu os amo, celebro teus mandamentos que amo, e em teus decretos medito. Lindo demais. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como lidamos com ela? Revela a importância de Deus para nós. Vou repetir para você essa frase. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero já aqui, porque você pode ouvir muitas pessoas dizendo: a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Como você pode provar isso? Talvez algumas pessoas dizem assim: não, ela contém. Não, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Deus quis usar seres humanos. Da mesma forma que Deus usou Adão para dizer: Adão, eu te dou essa liberdade de você colocar o nome lá nos bichinhos. Você lembra lá dessa história? Você pode colocar o nome lá nos bichinhos. Participe comigo da criação. Deus quis assim. Ele poderia sim, naturalmente, ele próprio escrever de punho. Mas ele quis usar o ser humano em seu contexto cultural de escrever de forma inspirada a palavra dele até chegar a nós. Deus usou tantas pessoas, Deus usou muitos padres. A Igreja Católica foi uma peça fundamental, sim. Devemos agradecer aos nossos irmãos também por isso. A Igreja Católica foi uma igreja fundamental para, em um período da história, conservar as Escrituras até chegar em nossas mãos. Devemos agradecer a Deus por isso, porque ela está aqui, todinha, completinha, na minha mão e na sua também. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus, e como lidamos com ela, revela a importância de Deus para nós. Veja, se você vai ouvir alguém que você estima muito, que você coloca muito valor, se você olha, não, essa pessoa é uma pessoa de referência em uma determinada área, ela é uma pessoa com credibilidade, ela tem experiências, ela tem resultados. Quando essa pessoa pega para falar, você olha: puxa, eu preciso dar atenção ao que essa pessoa está falando, porque eu sei da sua história, eu sei que é uma pessoa estudada, é uma pessoa que tem bagagem para falar, eu estou atento. Agora eu digo para você: você confia e dá credibilidade naquilo que Deus fala, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus é Deus. Irmãos, então aqui está a sua palavra.
A grande pergunta, e novamente eu vou trazer a pergunta do tema da mensagem de hoje: qual é o valor que a Bíblia tem para você? Qual é o valor que a Bíblia tem? Agora, em uma questão muito de informação para você entender o porquê você deve se dedicar. Eu digo para você que Satanás, nosso adversário, talvez muitas pessoas nem acreditam, mas ele existe. A palavra diz que ele é real, tão real como a cadeira que você está sentado agora. Ele é real, você só não vê. O exército maligno não é algo desorganizado. Eles são extremamente, eu não quero dar honra para esse cara não, mas ele é extremamente organizado, extremamente dedicado. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele é um extremo exímio psicólogo. Ele sabe o que você pensa no sentido, perdão. Ele sabe como você se comporta. E ele entende da forma como você se comporta, como age e como trabalhar. Ele não vai impedir você de estar aqui na igreja. Ele não vai impedir. Porque hoje, irmãos, a igreja pode se tornar um lugar de grande mentira, no sentido de que a pessoa está ali, longe de Deus, mas na igreja com a falsa realidade que está perto. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa está extremamente longe de Deus, desconectada de Deus no último, mas todo domingo está na igreja. E tem uma falsa esperança de achar que por estar todo domingo na igreja, está em paz com Deus. E isso pode ser uma grande mentira. Satanás não vai impedir você de estar aqui, não vai. Mas ele vai fazer duas coisas. Ele vai tentar impedir você de fazer duas coisas. E eu gosto de dizer que é o arroz e feijão do cristão. Ele vai impedir você de fazer o que mesmo? Você lembra? Quem pode falar para mim? Orar e ler a palavra. Ele vai impedir você de fazer essas duas coisas. Lembre-se que as duas mensagens de 2 domingos atrás foi uma mensagem direcionada à salvação. Eu estou saindo do ponto de partida de que você agora já é um filho de Deus. Ok? As duas mensagens para trás foi sobre salvação. Você teve essa oportunidade. Então, de hoje para frente, eu vou trazer assuntos para quem já é filho de Deus, para quem é um cristão. Então, quer dizer, Satanás vai fazer de tudo, colocando todos os tipos de estratégias para ocupar o seu tempo, para distrair você, para que você não ore e para que você não leia ou ouça a palavra de Deus. A grande pergunta, novamente, que você precisa se refletir agora é: você está conseguindo identificar que talvez Satanás esteja conseguindo distrair você a esse ponto de você não estar tendo vida de oração com regularidade diária e nem estudo e meditação da palavra? Se você se identificar que você não está orando todos os dias e de que você não está lendo a palavra e meditando ela todos os dias, provavelmente, com certeza, ele está conseguindo enganar você. E sabe qual é a consequência disso? Enfraquece a sua fé. Ele enfraquece a sua fé. Você com o tempo vai desanimar. É construir a sua casa na areia. E quando o vento sopra, ela desmorona. Alguém que confia na palavra e vivencia o relacionamento com Deus através da oração, constrói a sua casa na rocha, que é Cristo. E quando o vento sopra, ela não cai, amém? Eu trago essa palavra para você, que você construa diariamente a sua casa na rocha, através de uma vida de oração e de uma vida de estudo e meditação da palavra, para que quando os ventos soprarem, você não venha a ser abalado. Satanás vai fazer isso, ele vai tentar abalar você, tirar você da oração. Ele não teme alguém que vai na igreja. Se lembra da história lá em Atos? Paulo estava pregando a palavra e de repente apareceu um endemoniado. Não sei se você já teve essa experiência. Não sei se você já viu alguém assim. É terrível, uma cena horrível. E se você ver, não é para ficar com medo, irmão, tá bom? Mas aconteceu isso, de uma pessoa completamente possessa. E aí teve alguns rapazes que, olhando Paulo, mas não tinham intimidade com Deus, foram lá tentar expulsar o demônio. Você lembra da história? Eles foram lá: eu te expulso no Jesus que Paulo prega. Satanás, que é muito astuto, conhece a intimidade das pessoas, ele olhou para os caras e falou assim: eu conheço muito
bem quem é Jesus que Paulo prega e conheço quem é Paulo, mas vocês quem são? E o texto diz que o cara deu um coro dos caras, que os caras teve que sair correndo. É uma vida desconectada. Você pode estar dentro da igreja, mas completamente longe, distante de Deus. E o que conecta o cristão numa vida autêntica e reta e fiel é através de um relacionamento profundo pela sua oração e o estudo sistemático, dedicado da palavra, irmãos. Não precisa responder. Talvez você não sei. Eu tenho aqui já meus 20 e poucos anos de conversão. Eu me converti em 1998. Talvez você pode ver aí matematicamente quantos anos eu tenho de conversão. Talvez alguns aqui tenham 20, 30, 40 anos de convertido. Novamente, aquela famosa pergunta: você já leu a Bíblia inteira? Ou ouviu a Bíblia inteira? Infelizmente, na maioria das vezes, quando faz uma pergunta assim, se eu pedisse para levantar a mão, seria muito pouco mesmo, muito pouco. E isso para mim é triste. Você deve se constranger agora com isso. Se você ainda não leu essa palavra inteira, você já tem lá seus 15, 20 anos de convertido e nunca leu ela, você deve se envergonhar. Me envergonha, se envergonhe, dizendo: Senhor, me perdoe. Me perdoe, porque a tua palavra é a sua carta de amor, a qual Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele deixou essa palavra como um mapa, como um manual de instrução, para que você venha ter vida e abundante. Vou ler outro texto para você. Josué 1,8. Josué 1,8 diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e o quê? E noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Veja a recomendação de Deus, que você medite nele dia e noite, todos os dias. Ah, mas não dá. Eu pergunto para você: você deixa de tomar banho todos os dias? Sim ou não? Você toma banho todos os dias? Então, eu acho que sim. Senão o cheiro vai exalar. Você come todos os dias? Toma café, almoça, janta. Como é que você encontra sempre tempo para almoçar, jantar, tomar café, toma banho, mas não encontra tempo para orar e para meditar na palavra? Novamente eu volto para a pergunta: qual é o valor que você está dando para a sua Bíblia, para a palavra de Deus? Você pode encontrar a palavra de Deus muito colocada em muitos estabelecimentos. Ela aberta assim, ó, no Salmos 91, no Salmos 93. Eu te pergunto: a Bíblia tem algum poder de espantar alguma coisa se ela ficar aberta em algum lugar no Salmos 91 ou qualquer outro salmo? Sim ou não? Tem algum poder para isso? Não, é ilusão. Ela não é um objeto, um amuleto ou algo que espanta maus olhados só porque está aberta em algum capítulo. Não. Eu vou contar uma história engraçada para você, porque eu quero te instruir a não cometer esses erros. Tem pessoas que gostam muito de fazer isso aqui, ó. Ah, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir, então agora eu vou lá, vou buscar a palavra de Deus agora e vou abrir assim aleatoriamente assim, ó. Você já fez isso? Eu já fiz, já uma vez. Mas recomendo você evitar fazer isso, é perigoso. Não faça isso. Porque você pode abrir a Bíblia assim: ah, Deus está falando comigo. Deus não é bem assim. É claro que na sua soberania, de alguma forma, uma pessoa recém-convertida fazendo isso, Deus entende. Deus entende se você for um novo convertido que está fazendo isso. Mas se você já for crente cascudo, você fala: ô meu filho, já está na hora de você crescer, né? Parar com essa roleta russa de Bíblia. Uma história engraçada que aconteceu, não sei se é verdade, mas é engraçado. Uma vez uma pessoa fazendo isso, ela fazendo essa roleta russa com a Bíblia, e aí fala: vamos olhar o que Deus vai falar comigo. E aí foi lá, abriu a Bíblia lá no Novo Testamento e botou o dedo e estava assim: e Judas se enforcou. Aí a pessoa falou assim: não, isso não é de Deus não é de Deus, vou tentar de novo. Fechou, aí abriu de novo e estava lá: vai, faço mesmo. Você já pensou? Já pensou se ela fosse seguir isso? Não é bem assim. Como qualquer outro livro que você venha ler e comprar, ele tem meio, início e fim.
O centro da palavra é uma pessoa. E que pessoa é? Jesus Cristo. Tem um início, um meio e um fim glorioso. Tem contexto. Se você pega um versículo totalmente fora do contexto, você está correndo um sério perigo. Você precisa ouvir a palavra e ler a palavra todos os dias. Faça um propósito, um desafio com você mesmo. Se você ainda não fez isso, de você ler ela e ouvir ela em um ano por completo. Por completo. E você vai ver como você vai crescer no conhecimento de intimidade e relacionamento com Ele. E quando terminar, faça de novo. E quando terminar, faça de novo. Recomendo isso, porque deve se estudar todos os dias. Em questão de informação, a palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa biblioteca. Guarde isso. Biblion é uma palavra grega que significa biblioteca. Por isso que o nome dela é Bíblia. Lembre-se, ela é um livro e dentro dela tem quantos mesmo? 66. Povo bom de Bíblia. 66 livros. Então, por isso que ela é uma biblioteca ambulante. Ela é uma biblioteca ambulante. Ela tem 66 livros. Ela foi escrita, meus irmãos, agora é uma questão de informação. Ela foi escrita aproximadamente por 40 pessoas em épocas diferentes e lugares diferentes. E ela demorou 1.600 anos para ela estar completamente formada assim. 1.600 anos. Ela tem duas divisões. Você lembra quais são elas? Qual é a primeira divisão dela? Antigo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros, certo? E depois tem o Novo Testamento, que tem quantos agora? Agora só 27. 39 no Antigo, 27 no Novo. Ainda existem povos, irmãos, que não há uma tradução da Bíblia, até mesmo no Brasil, alguns povos indígenas, que muitos batistas, missionários, vão para os lugares ribeirinhos lá do Amazonas, porque eles não falam muito bem, às vezes, o português, não sei, e eles vão lá para traduzir a Bíblia na linguagem deles lá. Muitos povos no mundo ainda não têm uma Bíblia traduzida. E aí, como eu falei aqui, eu fiz questão de anotar, e tantos outros que são mortos simplesmente por lê-las. É o livro mais famoso do mundo, e o mais lido também, e o mais vendido em toda a história. Você tem o livro mais lido, mais famoso e o mais vendido em toda a história do mundo. Glorioso isso, irmãos! E não é um livro escrito por homens. Assim que eu digo homens, ela tem um autor divino, que é o nosso próprio Deus. Lindo, irmão, valorize a palavra, porque ela é vida. Veja, como é que devemos fazer isso? Como é que devemos meditar nela? Meditando e refletindo em seus ensinos. Lá no Salmo 77, 12, diz assim: meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Veja, nós devemos ler a palavra todos os dias e nós devemos meditar nela. Ler e meditar. Salmo 77, tantos outros dizem isso. Devemos também o que? Praticar e vivenciar a palavra de Deus. Eu quero ler agora Hebreus 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. No início desse versículo diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Como é que ela se torna viva e poderosa se ela estiver parada lá, pegando pó na sua estante? Como ela se torna viva e poderosa se ela estiver guardada e você passa semanas sem lê-la? Ou só vai ouvir a mensagem aqui, no domingo, no telão? Como ela se torna viva e poderosa? É quando você lê ela, medita, e quando você sai do seu dia a dia e pratica a palavra de Deus sendo vivenciada, ela se torna viva e poderosa na sua própria vida e na vida das pessoas que convivem com você. Amém, irmãos? Eu não estou aqui para entristecer você, por favor, não é a minha intenção, mas é justamente
fazer com que você desperte. Eu sei que o Brasil tem uma cultura de não gostar de leitura. Eu fui um deles. Eu lembro que minha mãe me estimulou isso. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu lembro que eu estava sentado, eu não era nem convertido ainda, e eu lembro que eu, jovem, quer dizer, jovem não, adolescente, né? Gostava muito de ver televisão, né? Não tinha celular e tal, gostava de ver lá os programas de Chaves, Chapolin, essas coisas, esses desenhos antigos. E minha mãe falava: Leandro, você precisa parar de um pouco de ficar na tela, ler livros, né? Mas eu me sentia muito vestido. Mas de repente, não sei se a mãe se lembra disso, de repente eu estava vendo um programa na TV, ela pega um livro chamado Toca Trombeta em Sião. Até um nome diferente, né? Toca Trombeta em Sião, não sei se ela se lembra disso. Ela jogou no meu colo assim: lê esse livro, meu. Lê esse livro. Eu peguei, quando eu vi a primeira parte do capítulo, eu achei super interessante. Gente, eu devorei. Aquele foi o meu primeiro livro e a partir daí começou uma rotina de leitura. Eu sei que o Brasil tem essa questão de não ter costume de leitura e isso é muito ruim para nós. Mas, irmãos, se Cristo, Ele veio a este mundo, morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar, se Ele pagou um alto preço, o que é você se esforçar para romper essa cultura de falta de leitura para você começar a ler? Ou ouvi-la, no caso? Você acha que esse desafio é ruim ou não? Não é. Eu sei que é difícil, porque Satanás vai fazer de tudo para você não fazer. Rompa isso. Rompa, cria um hábito de você fazer essa leitura ou ouvir ela todos os dias, porque ela é a palavra de Deus. Veja, ela tem um propósito de apresentar o que para nós? Ela tem um propósito de apresentar a vontade de Deus e a forma como seus filhos devem viver. A Bíblia tem um propósito de apontar e mostrar para nós o problema do pecado. Já falamos isso nos domingos para trás. Que o pecado foi um problema que destruiu a humanidade, a natureza, e Cristo é a solução. E ela tem um propósito de colocar Cristo no centro e mostrar quem é a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o grande cerne, o grande propósito da palavra. Mostrar a vontade de Deus e a forma de como os seus filhos devem viver, o grande problema do pecado, e mostrar o seu Filho Jesus como a solução de tudo isso, e de como devemos ser parecidos igual a Ele. Veja, João 1, de 1 a 5 diz assim: Jesus é a palavra viva. Veja, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Está falando de Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aleluia por isso. Mas no texto, Hebreus 1:3, diz assim: Jesus é o resplendor da glória de Deus. Agora estou falando quem é a pessoa de Jesus, que a Bíblia coloca como centro dela. Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que isso quer dizer? A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus, o ser humano não pode ver a Deus, porque Deus é tão santo. O ser humano não consegue olhar. Mas o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, porque Ele é o resplendor da glória. Ele é a imagem perfeita do Deus vivo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, aleluia. E eu quero já concluir com você. Oséias 6:3. Esse texto nós usamos muito nas escolas bíblicas. Diz assim Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vou ler, vou repetir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja os verbos. Se você gosta, se você não gosta de língua portuguesa, olha os verbos. Conheçamos e prossigamos. É algo contínuo. É algo contínuo, quer dizer, Deus Ele é infinito, não tem como calculá-lo, não tem como medir. Nós somos seres limitados. E Ele tem cada vez mais revelação para você. Ele tem cada vez mais planos para lhe mostrar. Mas você precisa se aproximar dele através da oração e da palavra. De forma prática, orientações para você, que hoje é uma mensagem mais de orientação.
Tire pelo menos, eu registrei aqui, basicamente, tire pelo menos 30 minutos, irmãos, de 24 horas. 30 minutinhos apenas. 30 minutos do seu dia para você ler entre 1 a 3 capítulos. Não passe de 3 e não leia menos de 1, pelo menos. Eu, muitas vezes, quando o Júlio me chamava para fazer viagem, ele também faz isso, né? Às vezes eu via longos textos pela viagem. Nossa, como mexia. Isso é muito maravilhoso, aproveitando o tempo. Mas mesmo assim, ainda é muito mais válido você sentar na sua mesa, tipo de um escritório ou em algum lugar, e você sentar com calma, sem estar dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa, e você pegar um capítulo. Irmãos, se você fez faculdade, se você fez isso na faculdade, você estudou, anotou, por que não com a palavra, que é tão maravilhosa? Pegue um capítulo, menos de um não, um capítulo a 3. Pegue ali e leia, pegue um caderno, anote os versículos que mexeu com você, anote o que você aprendeu. Puxa, nesses 3 capítulos eu aprendi tanto que Deus espera isso de nós. Olha, se eu fizer isso, é problema para a minha vida. Anote isso, aprenda, decore um texto, um versículo. E ore em cima disso, Senhor. Aí você vai fazer seu momento devocional. Depois que você leu lá os seus 3 capítulos, ou 2, ou 1, aí você ora, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu li ali os Salmos 23. Eu posso confiar em Ti. Mesmo que talvez eu queira confiar em dinheiro, mas a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor, eu devo confiar em Ti. É muito maravilhoso quando você estuda a palavra e ora em cima daquilo que você estudou. Porque Deus aí começa a remoer aquilo dentro de você, e você começa a se fortalecer, você começa a se desenvolver, a conhecê-lo mais. Isso é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Tire 30 minutinhos para isso. Procure ler um livro da Bíblia por vez. Pegue assim, se você quiser ler do Novo Testamento em diante, faça, ou do Antigo, faça, ou se você quiser ler aleatório, não tem problema também. Eu recomendaria ler de ponta a ponta, muito mais fácil e mais compreensível. Mas se você quiser também ler aleatoriamente, ok, contanto que você estude os detalhes, o contexto, busque isso. A Bíblia é muito rica em linguagens figuradas como metáfora e tantas outras mais, aquelas linguagens no português chama de, agora fugiu o nome, acho que é linguagem, quem é bom de português ele sabe? Figurada. Linguagem figurada, acho que é isso, mais ou menos isso, que fala sobre metáfora, metonímia e tantas outras mais. É bom você estudar e tentar identificar isso. É bom você estudar e identificar a diferença de cultura e princípios práticos e normativos. Às vezes as pessoas acabam caindo em erros grosseiros quando a Bíblia fala de questões culturais. Quando fala, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando Paulo orienta que a mulher não pode vestir roupa de homem, aí a pessoa fala, então a mulher não pode vestir calça. Você já viu isso em algum lugar? Mas é uma questão cultural, não tem nada a ver com o princípio normativo. Não é que você tem que praticar isso, porque é um pecado se não fizer. Mas isso é tudo uma questão de estudo, de contexto, de você olhar o hebraico, o grego, nossa, mas isso é para pastor, não, é para mim e para você cristão, para nós, e meditar na palavra. Tire 30 minutinhos para isso, um livro de vez, anote suas dúvidas, suas reflexões, procure decorar um versículo-chave, procure de forma sincera o que Deus diz sobre cada situação da sua vida e siga as direções dadas. Por exemplo, a Fê, ontem foi o casamento da Fernanda, né? Ela deve estar curtindo agora a sua lua de mel com o Maicon. A Fê foi casar e eu, quando sentei com ela, a primeira coisa que eu falei, vamos ver o que a Bíblia fala sobre casamento? Vamos ver o que a Bíblia fala de casamento? Então, eu até entreguei para ela mastigado, tudo mastigadinho assim, todos os textos, versículos, contextos, o que a Bíblia fala sobre casamento, e passei para ela. Olha só, é só você agora estudar com o Maicon e vivenciar isso. Essa é a direção de Deus sobre o casamento. Olha o que Deus fala. Você quer ouvir, poxa, o que Deus fala sobre finanças? Nossa, né? Muita coisa. A Bíblia fala mais de dinheiro do que até sobre amor, né? 2.350 vezes eu acho que fala sobre dinheiro. Você quer saber como é que Deus lida, como é que Deus quer que os seus filhos lidem com o dinheiro? A Bíblia fala, irmãos. O que Deus fala sobre vícios? O que Deus fala sobre isso? Qual é as suas dúvidas no seu dia a dia?
vá para a palavra, procure. E aí você, de forma sincera, olhando, puxa, Deus fala isso. Então, se tem alguém que fala mal de mim, Deus fala que eu devo abençoar. Então, qual é a minha atitude? Abençoe. Porque isso vai ser bom para mim. É Deus abençoando a minha vida, mesmo quando alguém falando mal de mim, eu abençoo essa pessoa. É difícil, não é difícil? Mas é o que Deus pede. Então alguém está falando mal ou fazendo qualquer outra coisa ruim para mim, o que Deus fala? Faça o bem. Então, tudo na vida, do nosso contexto de vida, a Bíblia relata, ela mostra a direção, ela traz princípios para a gente viver. E eu quero somente terminar com você dizendo isso, que você realmente ame a palavra. E a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo. Eu sei que os desafios são muitos, eu sei que talvez o dia a dia é muito corrido, eu sei disso, é para mim também. Mas irmãos, novamente eu digo, volto para a pergunta lá no início: qual é o valor que a Bíblia tem para você? Porque se ela tiver valor de verdade, se de fato ela tem valor para você, você vai priorizar isso, você vai ter um tempo para isso, e depois você fazer todas as suas atividades. Eu gosto de fazer isso logo no início do dia. Às vezes, não que seja muito assim, somente de manhã. Às vezes eu faço à tarde também ou à noite. Às vezes eu aproveito a hora do meu almoço. Às vezes na hora do almoço, acabo de almoçar, ajeito meu filho Arthur. Quando eu levo ele para a escola, quando eu chego em casa, com mais uma horinha eu sento, é o meu momento. Boto onde está todo mundo, às vezes, a Paula está trabalhando, eu boto uma música de fundo, é onde eu vou ler, é onde eu vou meditar. Muitas vezes eu aproveito à tarde, a hora do almoço, ou à noite, mas não importa a hora e o tempo, priorize a palavra. Bote seu joelho no chão e ore, medite. Amém, irmãos? Arroz com feijão que eu falei hoje. O que eu falei para você talvez já saiba isso, de tempos. Mas como quem gosta de filmes, se você já viu o filme do Matrix, você viu o filme do Matrix? Quem já viu o filme do Matrix? Aquela trilogia do Matrix, muito bom esse filme. Tem uma parte, só para concluir aqui, tem uma parte que o Neo, que é o personagem principal, e ele é no primeiro, no filme 1. E aí ele vai, depois que ele toma aquela pílula, e ele vai pular de um prédio para o outro, e ele não consegue, aí o Morfeu fala algo assim para ele: Hélio, há uma diferença muito grande em conhecer o caminho e trilhar o caminho. Você conseguiu compreender? Aí eu uso no filme aqui. Há uma diferença muito grande em você conhecer o que eu já acabei de falar para você e você, a partir de hoje, trilhar ele. Talvez você fale: mas eu já sei disso, pastor. Mas a pergunta é: você está caminhando nesse caminho? Você está trilhando nele? Há uma diferença gigantesca diante de Deus, você conhecer e trilhar. E eu espero que a partir de hoje, eu sei que você ora, eu sei que você lê a palavra, mas que você realmente coloque com mais intensidade isso. Porque é o Deus que você ama e que eu amo. Amém? Você ama Deus? Amém. E a palavra dele está aqui. Eu olho por tantas pessoas que morreram, como William Tyndale. Procure a biografia desse homem. William Tyndale, que foi morto pela Igreja Católica, infelizmente. Um homem que, na sua época na Inglaterra, antes da reforma de Martinho Lutero, um homem que queria traduzir a Bíblia para o alemão, para o seu povo. E na época a Igreja Católica não permitia, por causa do latim, tinha que ser somente em latim. E todos aqueles que tentassem traduzir eram mortos na fogueira. E aquele homem, ele conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão, dizendo que todo o povo alemão iria ter uma Bíblia para ler e meditar. E ele, pela graça de Deus, conseguiu, mas ele pagou um alto preço. Ele foi morto. Ele foi executado, enforcado e queimado. E ele louvava a Deus porque conseguiu esse feito da tradução. Tantos outros homens, como ele e tantos outros, foram mortos na intenção de traduzir as Escrituras, para que a gente tenha ela em mãos. Que você valorize ela. É a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque em toda a história a Bíblia foi tão questionada. As pessoas zombaram e questionaram das Escrituras.
mas ela continua viva e forte. Ela continua sendo o livro mais lido, o livro mais vendido. Tantos outros livros foram escritos e hoje são esquecidos, mas a palavra continua sendo vendida, lida. Oh Deus, obrigado, Pai, porque isso é a tua graça. Obrigado, Pai, que ela se torne viva e eficaz em nossas vidas, através da leitura, da meditação e principalmente da prática dela. Pai, te peço, Senhor, que a tua igreja possa identificar todas as artimanhas e ciladas de Satanás, na intenção de ocupar o tempo do teu povo, para que eles não possam ler a tua palavra. Senhor, que eles sejam fortes e firmes em colocar em seus corações um propósito firmado de todos os dias meditar na tua palavra, de sentir o prazer de lê-la, de sentir o desejo de ouvir a sua voz e, acima de tudo, vê-la se cumprindo no nosso viver. Ó Jesus, que Satanás caia e perca a partir de agora na vida dessa igreja, que essa igreja seja conhecida como um povo que ora e que busca a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, essa é a nossa e a minha oração, que o Teu Espírito venha, Senhor, a nos convencer e a nos ajudar nesse desafio. Te louvamos, Pai, por isso, em nome de Jesus, amém.